Fala, torcida, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês uma lembrança aí do Flamengo. Quem lembra aí daquele Flamengo de 2013 que ganhou a Copa do Brasil, aquele Flamengo que ninguém acreditava, que tinha o Hernani Brocador, tinha a Rafinha, tinha o Elias. Vamos estar relembrando aqui em mais um vídeo agora com vocês. Eu vou estar trazendo aí o podcast aí do Hernani, do Rafinha. Eles vão estar falando aí como que é jogar naquele Flamengo lá, que ninguém acreditava, um Flamengo que não tinha nenhuma estrutura, que os jogadores eram levados aí no carrinho de mão, o chuveiro lá do CT do Flamengo era um cano que só caía água. Mas vamos estar vendo aqui mais um vídeo com vocês. Peço para você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like e coloque também nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Então vamos aí para mais um vídeo com vocês. Coração ali no meio do jogo e fala: não pode acabar essa final sem um gol meu. Pô, venham vivendo isso o ano todo, né? O gol mais importante, não pode acabar sem. E eu tenho uma oportunidade, né? Onde eu saio com o Everton, cara a cara, só que o Everton era muito rápido. Quando eu pensei em cavar a bola, ele já tava em cima abafando. Eu chutei rápido, forte, a bola pegou no ombro dele, voltou em mim, aí eu... Foi o início do primeiro gol. Foi o início do primeiro gol. Aí eu giro pro outro lado, sobra pro Paulinho, aí ele toca pro Elias e sai o gol. Porra. Aí o Luiz Antônio, numa mesma jogada antes... Jogou demais essa final. O Luiz Antônio jogou Pra mim muito. foi o craque da final. Nessa, uma jogada antes, a jogada se desenha da mesma forma, o Luiz Antônio chuta por cima do gol, do mesmo jeito. Saiu do lado direito, chutou por cima do gol. Falei: Luiz, toca pra trás, porra, eu aqui e tal. Aí ele falou: não, a próxima eu vou tocar pra tu. Ele vem, dá uma caneta no botelho e toca pra trás, eu domino e faço de letra, tá louco. Que Maracanã. Não, aí... Que ideia é essa? E aí tu sai, mano, o que passa na cabeça, assim, cara? Passou mil coisas ali, mano. E eu homenageei até uns amigos lá, né? Fizeram a música pra mim e tal. A música é a tua música, mano. Falou: Hernani, se fizer o gol, véio, faz a nossa dancinha e tal, que não sei o que. Porra, ele me agradece até hoje, mano. Ele ganhava 200 lá e ganhou 10 mil, né? É o poder transformador do futebol. Como é que era o nome do cara lá? Mano? Amando de César. Caraca, mano. Como é que era a música, mano? Eu lembrava. É o terror. Levanta a torcida com o Hernani Brocador. Maneiro demais. Cara, essa foto aqui, ó. Uma das fotos que eu dei mais orgulho na carreira. Olha aí, ó. Pô, essa foto aí é... Do gol da final. Aqui, ó. Olha só. O repórter com o braço esticado ali. Caraca. Manda pra câmera lá, ó. Não sei se dá pra ver, será? Dá um zoom aí. Vou tentar aqui, ó. Dá, não? Eu fui muito atrás desse gol aí, viu? Posso ir lá perto? Em 1 minuto teremos a Isso aí, foto. Essa aqui, mano. Tá vendo aqui o moleque? Moleque, Languinho. Ali, ó. Caraca, mano. Olha aí, ó. Show? Pô, porque esse dia é um absurdo, mano. Não, esse dia é sensacional, cara. Sensacional. Porque, cara, é a consagração daqueles caras que, tipo assim, além... Vocês já tinham o Elias, que tinha uma história, o Felipe tinha uma história, Chicão, o próprio Léo Moura, enfim. Mas aí, por exemplo, uma outra rapaziada, como o Hernani, o próprio Paulinho, que a torcida chamava Paulinho 762. Vai, Paulinho! A torcida ficava cantando e tal. E assim, o Luiz Antônio, o garoto da base. Enfim, a consagração desses caras todos, né? É isso aí. E, mano, fala um pouquinho do Paulinho, cara. Porque, assim, primeiro, esse jogo contra o Botafogo, mano, ele... Coitado do Gilberto. Gilberto um dia vem aqui, né? Tava no Bahia agora. Mas, de fato, ele era garoto ali, tava subindo, né, no Botafogo. Mano, o Paulinho acabou com o jogo, né? Acabou com o jogo e eu creio que aquele jogo ali, até para o Paulinho mesmo, né? Ele chegou no Flamengo, já vinha crescendo, só que aquele jogo ali, ele falou, pum, né? Agora sim, cheguei, né? Ele mostrou a torcida, depois daquele jogo ali, começou até a ver Paulinho com os outros olhos, né? Que, pô, realmente o Paulinho fazia a diferença daquele lado esquerdo do campo, né? E creio que pra ele também, né?
Ele jogou muito aquela partida lá. O Gilberto sofreu, tanto que 20 do segundo tempo o Gilberto já não estava passando mais, que o Paulinho já fazia ele ficar lá próximo do zagueiro lá. Caraca. Era, mano. De tão bem que o Paulinho tava nessa partida aí, viu? E tu acha que o Paulinho iria mais longe que ele foi na carreira, assim, cara? Iria. Eu acho que ele se perdeu um pouco, né? Viveu alguns momentos no Flamengo aqui, onde... O negócio da academia foi foda. E acompanhou quem já era de verdade, eu falo assim, né? Porque todos os jogadores que o Paulinho saiu, que teve aquele bonde da Estela e tal... Já era consagrado. Já era tudo consagrado, já tinha uma ou duas vendas, né? E o Paulinho, veio do 15 de Piracicaba, o Flamengo vivia um bom momento. Ele poderia ter sido vendido, né? De Flamengo até para Ásia, qualquer outro momento. E o Paulinho, infelizmente, foi para esse outro lado aí. Acabou não dando sequência como deveria, né? Porque se ele pega de exemplo aquele ano de 13, né? Onde ganhou a Copa do Brasil e tal, quero mais. Eu acho que o atleta sempre tem que querer mais, não é ambição, né? Imagina, você conquista, você ganha títulos, automaticamente, né? Você é reconhecido, você renova contrato, você é vendido. Então, eu creio que ele se perdeu um pouco ali e, infelizmente, não conseguiu dar sequência. Vamos estar vendo agora aí a resenha do Elias, que ele foi, na época, foi emprestado aí pelo Flamengo. Chegou no Flamengo aí numa época conturbada. Ele vai estar falando aí como que foi aí ter ganhado o título pelo Flamengo, como que era o salário dele, se o Flamengo atrasava. Vamos estar aqui assistindo aqui esse podcast aqui no Charla Podcast. Porque quando eu venho pro Flamengo, eu tava no Sport, eu venho emprestado. Eu só venho emprestado porque nessa 2013 a Europa tá passando por uma crise econômica e tá afetando já nos clubes, principalmente em Portugal. E já o Sport tá me devendo quase 3, 4 meses de salário. Né? E aí eu venho de folga de final de ano e falo, não vou voltar. Estamos contratando pessoas que nasceram entre 1950... Não, volta. Falei, então me empresta. Depois vocês me pagam o que vocês estão me devendo. Os caras, tá bom, empresta. Aí comecei a ligar, aí surge o interesse do Flamengo, né? Aí eu falei, porra, tô saindo do Sport, porque o Sport não tá pagando. Devolvi pro Flamengo, que na época... Não pagava. Aí o Bandeira e na época o Carlos Leite, né? Não, a gente vai pagar, tal. Falei, pô, beleza, todo mundo fala que vai pagar. Aí o Carlos Leite fala, Elias, palavra de homem. Se o Flamengo não pagar, eu pago do meu bolso. Quem falou? O Carlos Leite, empresário. Aí eu peguei a palavra de homem, tá bom. Não atrasou um dia. Pagava adiantado. Não só o meu, tá? Do elenco inteiro. Você tá falando do primeiro ano da gestão do Bandeira. Do primeiro ano. Então você já sabia que ali ia vir algo bom. Não ia ser assim, por acaso, que o Flamengo hoje ganhou tudo. Começou lá atrás. E além do mais, é difícil um presidente chegar pro seu torcedor e falar, a gente vai ficar 3 anos brigando pra não cair. Ninguém tem peito. Só que ele deu a sorte, entre aspas, que no primeiro ano ganhou. Então acho que deu o respaldo pra ele fazer essa gestão aí exemplar que ele fez durante toda a trajetória dele. Ganhou e quase caiu ao mesmo tempo. E quase caiu. Cara, e assim, eu já perguntei isso pra ele aqui. Ele já veio 2 vezes. O Valim já veio. Valim já veio. Futebol. E eu falei, mano, eles não admitem, assim, mas tava na conta um rebaixamento mesmo pra, tá ligado? Fazer essa... Porque, assim, o time, ele não foi montado pra ser campeão, né, Elias? Assim. Não, foi montado... Pra permanecer na Série A. Pra permanecer. Mas durante o percurso, eles viram que tinha que dar uma reforçada. Que aí que vem André, Chicão. Quem mais vem? O time do início do ano. Chega mais alguém, André, mas Marcelo Chicão. Moreno. Moreno já tava. Moreno já tava desde o Moreno início. chegou no início. Aí os dois deram um pouco mais de peso, né? Aí eu consegui mais dividir a responsabilidade. Aí o Léo conseguimos dividir mais com o André, com o Chicão. Então já deu mais um peso. Você traz um jogador que tá no Arsenal e um que acabou de ser campeão mundial. Então, tu é um cara que acha que se esse título da Copa do Brasil não acontecesse, talvez o que aconteceu com o Flamengo depois não ia rolar? Não entendi.
E esse título da Copa do Brasil que tu fala assim... Proporciona Proporciona o que aconteceu com o Flamengo depois, assim? Tu acha que esse Eu não título tem sei esse se o peso? torcedor ia ter a paciência que teve nos próximos 2 anos seguintes. E olha que não teve também, não. Mas ia ser menos ainda, né? Eu vim jogar aqui contra o Flamengo em 2015. Um totó 3x0, foi isso? E a torcida já tava pegando no pé. É. E o CT do Mengão, como é que era? Pelo amor de Deus. Eu cheguei o primeiro dia e falei, o que eu tô fazendo aqui, pô? É mesmo, assim? Assustador. Era assustador. Eu até quero ir lá. Quero que me convide pra eu ir ver como é que tá. Porra, Porque é Flamengo. assustador. Meu irmão, eu tenho uma coisa que eu tenho um pavor. É cobra. Se eu ver cobra, eu desmaio, mano. Tipo, eu não consigo... Eu, no zoológico, eu fico olhando de longe, porque eu acho que ela vai dar o bote. É cobra, né? Cobra é cobra. E aí, cara, tá resenhando, acho que tá eu e o Y, primeiro dia de treino. O Y tava ainda. Conversando com o Y, não sei o quê. Ele, pô, aqui é foda, tem cobra pra caralho. Pô, às vezes o cara vai cortar a grama e passa por cima da cobra, que não sei o quê, e tinha uma poça d'água. Daqui a pouco ele fala, olha ali uma cobra ali. Eu falei, aonde, cara? Ele passando na água, passando na água. Eu falei, que isso, cara? Eu falei, não, vou embora. Eu vou embora, não dá. Não dava pra ver aqui. Aí, daqui a pouco deram uma tapeada ali, maquiaram ali, aí foi. Aí ficou uma coisa mais né, aceitável. Uma lama total. O carro chegava ali e saia sujo. Passava naquela pedra e tinha uma poça. Se chovesse, fudeu. Aquela poça da esquerda ali. Era foda. Não, e... Chegasse por último pra você ver Aquela no treino. filha da puta pra daquela ver se poça ia da parar. esquerda. Cara, eu tinha que Aquela ter... poça da esquerda era foda. Eu tinha que ter filmado uma vez, mano. Eu vi. Nessa época eu cobri o Flamengo lá e tal. Ia todo dia lá pro Ninho, né? Aí, cara, eu vi uma cena que... Primeiro foi o carro mais foda que eu já vi ao vivo, que era o carro do Carlos Eduardo. Era a McLaren, mano. 2 lugares. Puta... Na lama, irmão. Mas assim... Tipo, Rally Dakar, sabe? 2 lugares. É quase um carro de corrida parada, assim, né? E quanto mais tarde você chegava no treino, pior seria a vaga. Você ficava mais barro, ou ficava com mais água. Tudo isso é incentivo pro cara chegar mais cedo. Bandeira já pensou nisso. Sempre tem que falar, assim, porque, mano... a gente vê SAF e tal, o Flamengo hoje não é assim. Bruno Simões mandou aqui. O Flamengo fez uma terapia de confronto entre Elias e as cobras. Terapia de confronto. Pô, tem uma foto, não sei se era da época que tu tava lá. Do carrinho de mão? Do carrinho de mão, É mano. 2012, acho. É antes. É antes do Elias. É antes, acho que é... Tiram, acho que o Paulo Vitor, né? O Paulo Vitor sai no Carrinho de obra, assim. De... Ele machucou. Acho que ele machucou e levaram ele. Caralho, mano, era isso, cara, o Flamengo, assim. Tem que sempre falar isso, porque, assim, a galera acha que as coisas se resolvem assim. Isso a gente tá falando de 2013, né? Então, assim... Não, eu peguei o Corinthians também. O início do 2014 CT do Corinthians. Tipo, só que eu acostumei, entre aspas, porque eu via o Ronaldo, fenômeno, fazendo Coban numa mesa. Tomando banho num chuveiro de cano. Falei, se ele tá tomando, por que eu não vou tomar, cara? Eu vou reclamar, vou ficar quieto. Tu viu a revolução nos dois. Eu vi a revolução nos dois. Aliás, eu não peguei a do Flamengo, mas eu vi o projeto que eles queriam fazer com o Flamengo. O do Corinthians eu participei. Eu até inauguro o CT. Né? Então eu vejo. Então o caminho tá ali. As 2 diretorias, quando entraram, sabiam o que iam fazer. E seguiram o projeto. Cara, impressionante isso. E era assim mesmo, cara. Eu lembro essa cena, não sabe como é que mano, mas uma McLaren, um carrão na lama, assim. Sem contar na entrevista coletiva, o cadeira da cervejaria, sabe? Pô, aquela cadeira vermelhinha e tal. Porra, não dá, né? Não, a entrevista coletiva era a carteira de criança, de colégio, pô. Aquela que tinha um bracinho só, tá ligado? Era assim. Pô, não dá, né? O backdrop era, porra, plástico, né? Tinha tela, nada Era disso. assustador. Não, é assim, Era e você. assustador. E como é que era você, por exemplo, encarando essa estrutura, mas ao mesmo tempo vendo, por exemplo, o Flamengo foi muito nômade nesse 2013, né? Jogou muito em Brasília, jogou em Juiz de Fora. Não tinha Maracanã no início. Não tinha Maracanã no início, estava em obra para a Copa das Confederações. E paralelamente a essa estrutura de time pequeno, era uma estrutura de time pequeno,
E com a nação, 40 milhões de torcedores e, enfim, espalhado pelo Brasil inteiro. Como é que foi pra você lidar com essas duas coisas? Tanto a estrutura que você já falou, mas também com a grandeza do Flamengo. Se de alguma forma você falou que o Corinthians não tinha te impressionado porque você já conhecia, era Corinthians desde de pequeno. Mas como é que foi chegar no Flamengo? Não, é a mesma coisa que eu falei, é assustador. Porque a gente ia jogar no Nordeste, no Norte, ou Juiz de Fora, tipo, era coisa de louco. Parecia que era a seleção brasileira que tava chegando. Era milhares de gente na rua, no hotel, esperando a gente no aeroporto, e estádio sempre cheio. E o time nosso não era excelente. Era um time que foi feito pra não cair. Né? Então, infelizmente, né, pra esse torcedor, a gente não conseguiu desempenhar quando a gente estava fora, porque a gente queria. Né? Eu até falo, ainda bem que a gente voltou pro Maracanã, senão o Flamengo ia cair esse ano. Porque a força do Flamengo, que assusta o adversário, é no Maracanã. É no Maracanã. Por mais que a torcida lá fora vai encher o estádio, o adversário não assusta. Aqui você se impressiona quando você vem jogar no Maracanã. Você se impressiona quando você vai enfrentar o Cruzeiro, o Atlético lá no Mineirão. É diferente. É diferente. Não adianta falar, não, é diferente. Como era diferente o time que ia jogar contra o Corinthians no Pacaembu. Era diferente. Hoje tem arena, é bonito, mas no Pacaembu era diferente. Tinha alguma coisa ali que o time tremia. O time tremia. Até entrar no jogo, já tava 1-0. Depois de ouvir essa que o Flamengo usava o carrinho de mão para carregar os jogadores, vamos estar ouvindo aí um pouco do Ibson. É o jogador aí que fazia parte aí desse elenco do Flamengo também. É o grande jogador aí que muitos torcedores do Flamengo lembram dele até hoje. Vamos estar vendo aqui o que ele tem a falar sobre esse Flamengo aí de 2013. Foi no Marcão, né? Porra. Dispensa comentário, né? Mas eu quero que você lembre desse jogo. Não, foram dois. E o Alex Mineiro jogava no Palmeiras? Não, o time era... chato pra caramba. Se eu não me engano, o Martínez era o volante, a zaga era Roque Júnior, quem que era o outro? Não lembro. Lateral esquerdo era o Bochecha. Bochecha. Tava por nada, ele calma, caralho, Bochecha. Pra lá, velho. Era Kleber e Mineiro, né? O Alex Mineiro. Alex Mineiro. Lateral direito eu não lembro. Marcão no gol, e eles estavam vindo da crise, né? Que o Luxemburgo apanhou no aeroporto. Pegaram o Luxemburgo. Aí nós saímos perdendo de 1-0. Eu empato o jogo 1-1. Não bate. Fábio Luciano sofreu a falta, bateu o Obina sofreu a falta, bateu rápido Fábio Luciano que vai no fundo cruzar. Caraca. Cruzou, tem um bate-rebate dentro da área, finalizei. Aí, se eu não me engano, a gente fez 2-1 com o Marcelinho. Marcelinho Paraíba. 2-1. Aí fizemos 3-1, que o Klebs veio conduzindo, na entrada da área e toca pra mim, que eu dou aquela chapada. Nossa, esse gol aí. Que eu brinco que vai virando carretinha de caminhão, né? Fazia a volta de ladinho, pra bater, fugir da canhota. Eu tava atrás do gol. Nossa. E essa aí foi que o Caio Júnior entrou no gramado. Ele entra no gramado. Tu faz um de letra nesse jogo? Isso. Né? Aí eles fazem 3-2 com o Gladiador. O jogo foi foda. Foi foda. Aí quando nós fizemos 4-2, que foi gol de letra, que o Klebs toca pra mim, eu domino, ele passa, eu dou a bola pra ele no fundo, vou pra área e eu faço o gol de letra. Aí, pô, tá doido, Maracanã todo gritando o nome. Aí foi quando começou a gritar aí, bicho. Você fica falando aí, você falou aqui, né, pô, a cadeira brincou contigo. O time do Flamengo de agora é sacanagem. Mas, ó, não tenho visto essas associações que a gente viu que você fazia muito bem, chamando o volante ou quem tava do lado pra tocar, penetrar na área, receber. Mas hoje o Dela Cruz faz bastante, né, cara? O Dela Cruz hoje corre o campo inteiro. Os caras tão meio cansados, eu acho. Porque... Cara, as logísticas são ruins. Por exemplo, a gente tá desde quinta-feira viajando. Se a gente não cuidar dos meninos, do corpo dos meninos pra descansar, poder jogar, não aguenta, né? A parte técnica sofre. E não é máquina, né, velho? Mas, pô... Mas esse é o jogo da sua vida, tu acha? Cara, eu já fiz, assim, porque por ter feito 3 gols, joguei pra caramba. Mas tem um jogo que é bem marcante, assim, tem 2, né? Que é contra o Corinthians, em 2007, que foi a minha volta, que foi o nascimento do meu filho, que nós ganhamos de 2-1, que eu passei a madrugada inteira no hospital, de terça pra quarta, aqui no Maracanã. E na quarta, contra o Corinthians, nós ganhamos 2-1, eu pude fazer um gol. Depois que o Felipe veio pro Flamengo, eu zoava até ele. O Finazzi faz pelo Corinthians, você e o Roger faz? O Roger fizemos. Flores, tava lá também. E tem contra o São Paulo, cara, que o São Paulo não perdia, acho que há 12 jogos ou 13 jogos.
que foi naquele bate-rebate, assim, a bola bateu no meu ombro, sobrou pra mim, eu cavei por cima do Rogério Ceni. Isso também é marcante, que começou essas músicas, Sempre Te Amarei, a Isso, poeira, esse que foi dia. aquela onda. Caraca, Foi uma onda do mano. caramba, que todo jogo era, pô, a gente tava era penúltimo. E todo jogo nosso era 65 mil, 70 mil pessoas no Maracanã. Joel, né? Pegou ali o trabalho. Papai Joel. Torozinho de volante. Ele chamava o Torozinho de Sputnik. Ele fez um com o Renato Maurício Prado, pô. Sim, quando ele chegou, a gente falou isso Que com ele aqui. fez com o Toró, Quando que ele pegou um bonequinho do Toró, Isso. foi no programa, que ó, você fica falando mal do meu jogador. Tem uns presentes Leva ele aqui. pra dormir com você. Ele deu uma camisa pro Galvão. Pô, tem presente pro Renato. Tem, tamo aí, Renato. Porque o Ju, era o Toró figuraça, era uma é. força disso aí. O Renato Augusto, né? O Renato Augusto mais era um A atacante, gente né? brincava que a tática do Joel era a árvore de Natal. Traz assim, vai. De vez em quando ele inventava umas torres gêmeas, que era o Obina e o Souza. Esse teu gol, o Souza participa, né? Faz a Era pra parede. ele mas era pra ele ter tocado pra mim e chutou, aí bateu no meu ombro. Aí tava o zagueiro na minha frente, a bola passou pelo lado e eu vim por esse lado. Aí o Rogério saiu por cima. E era um jogo contra o líder. Nesse momento, acho que o Flamengo... Acho que era ele- 12 jogos que eu não perdia, velho. Isso é muito louco, porque eu acho que o Flamengo ele era 10º ou 9º Não, tá muito ali. longe, ali tá muito ainda. longe. Nós chegamos... A sorte nossa é que esses 4 jogos a menos era em casa. Pô, e a torcida abraçou. Abraçou. Cara, eu Porque não é abraço. coisa normal, né? Não. Porque, tipo assim, tinha na zona do rebaixamento a torcida abraçar. E esses 4 jogos a menos, só nós pontuamos, que nós ganhamos os 4 jogos. É. E tu falou do Poeira e tudo mais, era o Maracanã que pulsava, Porra, né, mano? era Maracanã bacana raiz, demais, né, velho. cara? Caraca, Que é- mano. Camisa rodando, Pô, aquela e o- tuiteira de arrepiar. Sempre né? te amarei, que surgiu Foi. nesse jogo. Foi tão. Acho que o Cássio Leitão, o editor lá do Cartola, falou isso aqui com a gente. Hoje. A gente não tem visto mais música, essas coisas. O Sempre Te Amarei foi lançado nesse jogo. Qual jogo? Do Do São Paulo. Do São Paulo. E no dia seguinte, entrou no Jornal Nacional. Foi Fechou pica, o né? Jornal Nacional. Tu vê Foi. assim, a música, Não, a torcida- o Fábio Batendo no peito, cantando, sim. Esse jogo foi... Caraca, foi uma mano. arrancada do caramba que tinha. Foi. Né? Penúltimo, Por que terminou que em teve essa terceiro. arrancada, mano? Cara, nosso time era bom. Era bom. Bom demais, tá doido. É. Bom, Joel uniu bom. vocês? Joel, pô, paizão, né, velho? Joelzão é uma figuraça, passava no quarto. Papai veio botar pra dormir, trouxe leitinho, vamos dormir. Que nego fala, leitinho, ninguém bebe leite não, velho. A gente botava o computador embaixo, embaixo da cama. Ó, mais 5 minutinhos de Não, a gente computador, pegava hein? o computador, botava embaixo da cama, quando saía, voltava a mexer. Era engraçado demais, velho. E tipo, Ele de passava de quarto em quarto. 4 assim. e 4, ele batia. Mas aí quando eu me E machuquei, ele não tropa. passou. Aí foi quando entrou o apelido do papai. Ah, como é que surge? Ué, o apelido do papai surge nessa Sim, campanha. por causa disso, porque ele sempre batia no quarto. Aí teve quando eu me machuquei, não passou no meu quarto, que eu tava machucado, que tava eu e o Rod machucado. Ah. Aí eu falei na preleção, vai, agora o papai não vai bater mais no quarto pra dar benção pro filho, não. Aí foi quando pegou o apelido do Papai Joel. Papai Aí Joel. ficou. Caraca. Ele era sensacional, figuraça, Pô, velho, figuraça. E nesse ano, É. como era uma campanha de recuperação, o Joel ele ia para as entrevistas, e isso que é genial do Joel, né? Ele começava, não, tudo devagarzinho. Aí, pessoal, qual é o objetivo desse Flamengo? Quando eu saio da zona, né? Qual é o objetivo desse Flamengo? Esse Flamengo vai pegar a Libertadores? Tamo tirando a cabecinha, tamo tirando a cabecinha. A água tava aqui, ó. Agora, ó, tiramos a cabecinha. Tamo com o nariz pra fora. Vamos começar a Assim mesmo, velho, ele era... E ele é comprando a Mas ele imprensa, a vai, mas ele é muito torcida. engraçado, velho. Ele sabe. Você olha lá a academia dele, você não entende nada, é risco pra lá, risco pra cá, pra cá, pra lá. prancheta. Pô, mas na beira do campo, leitura de jogo, mano, era sensacional, velho. Isso é maneiro Vai, falar. mano, sensacional, velho. É mesmo? Você olhava, o que foi, mano? Você vê que o Dudu lá, ele errou o nome do... Chama o fulano daí, errava o nome, tá? Pô, mas leitura da beira do campo, velho. Ele chamava, tudo, tinha apelido por causa disso, né? Ele chamava A galera por apelido que ele não tinha esquecia o nome. Aí dava tigre, búfalo. Ele era... Mas, pô, essa campanha do Não, foi Flamengo é sensacional, muito foi foda. arrancado do caramba. É. Esse trabalho dessa arrancada, se você analisar, eu lembro que eu tava no lance e mandavam só pra tirar. Era muito bom. Maurel, né? Vai lá pro Maracanã só pra trazer o áudio da coletiva. Então eu vi o jogo, tranquilão. Tranquilão, não tinha Descia, botava o gravador lá. Já era, foi tranquilo. Então eu fui Hoje assim, na arrancada toda. Hoje é... Eu vou assistir o jogo. Hoje imagina. Hoje é pica. Não vai ver nada errado. Vai fazer. Não consegue ver jogo. Não consegue ver o jogo. Você vê que, assim, dentro do campo, Nosso time era- o trabalho do Joel, Ele jogava com... nas às vezes- substituições. Sim, e ele tudo. jogava eu e o Christian, aí botava o Jailton como terceiro zagueiro, aí tinha o Rômulo, tinha o Toró.
E normalmente ele fazia isso. Tipo, num time... Rômulo, Toró, Jailton, fazia trabalho sujo, né? Que a gente fala hoje, né? Ali. E subia, ele levava a bola de uns caras que não eram A usados. gente jogava só com praticamente só o Souza ou o Obino na frente. Tinha o Renato Augusto saindo de trás. Eu entrando. Os Ele alas também, preenchia, né? quando ele chegava num time ruim. Só que nós tínhamos dois doidos, né? Ou que tava em baixa, né? Tinha um Léo Moura de um lado e o Juan do outro. Aí Eu falava que eu pegava a bola, eu já nem olhava. Eu já sabia que um maluco tava lá, eu tava lá. E quando um maluco tava lá cruzando a bola, o outro já tava dentro da área. Os dois eram foda. Era foda, velho. Eram foda. Cara, Então eu nem olhava, eu já nem olhava mais, já cortava, porque eu gostava de jogar pelo lado esquerdo, já cortava pra dentro, já sabia que o Juan ia passar aqui e o Léo Moura do outro lado. Os dois já vieram. Jogavam pra caceta. Ou então dava. Imagina os dois hoje em dia. E eu gostava de passar, eu tocava no Souza ou no Obino. Pra segurar a bola, eu já passava direto. Isso que tu falou de quando um tava espetado, o outro tava por dentro, o gol do Flamengo do título da Copa do Brasil, Foi 2006. assim, em 2006 foi assim. O Léo carrega, começa jogando pra aqui, quando ele vem pro meio, quem tá chegando pra bater é o Juan por dentro. Foi assim, velho. Pô, muito fera, mano. E o Joel era isso, né? Você pega os trabalhos dele um tempo depois, ele chegava num time desarrumado. Ele era nem time ruim. Ele arrumava. Aí ele arruma ele com uma arrumava. defesa forte, preenchia o meio campo. Levanta o moral da galera. E leva Da galera, moral da galera. mas cara, hoje a maioria é isso, é trabalhar o ser humano, né, o jogador, porque tu pega, tu viu, acho que foi até a entrevista do Alan, né, do Flamengo, que falou que tava vivendo um momento ruim. O Tite conseguiu o ver esse Fábio lado também, o mal. Marcelo. Não, o Fábio dispensa. Então, torcida, o que vocês acharam aí desses cortes? Vocês acham, o que vocês mais gostaram aí no vídeo? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam aí desse Flamengo de 2013. Qual a comparação aí do Flamengo atual para aquele Flamengo de 2013? Qual vocês preferem? Esse Flamengo de 2013 tem mais raça que esse Flamengo de 2025? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.